A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui de volta e desta feita nós estamos aqui para tratar sobre algumas religiões tradicionais da África, né? É importante a gente estudar sobre essas religiões? Sim, é muito importante. Então você vai ver algumas coisas muito interessantes sobre as religiões tradicionais africanas. Aqui nessa introdução a gente vai trabalhar a expressão religiões tradicionais, que é uma expressão que foi utilizada, ou que é até os dias atuais, utilizada pelos estudiosos das religiões. Qual o objetivo de trazer essa expressão religiões tradicionais pelos pesquisadores de religiões? Para se referenciar aquelas primeiras religiões do continente africano, né? Que geralmente essas religiões aí eram taxadas de religiões primitivas, eram chamadas também de religiões selvagens, né? Eram também chamadas de religiões nativas, tribais, religiões pagãs ou a religião dos bárbaros, né? Então, os religiosos, aliás, os pesquisadores de religião hoje, eles costumam usar essa expressão religiões tradicionais para que não haja aí uma espécie de discriminação, né, em relação a essas religiões. Quando esses pesquisadores começaram a estudar sobre as religiões africanas, né, as primeiras religiões daquele continente, eles perceberam que essas religiões elas não possuíam, né, aquilo que nas demais religiões existe, como o livro sagrado, por exemplo, ou um fundador. Quem deu origem? Qual foi a pessoa que deu origem a essa religião ou aquela religião tradicional africana? Isso não existe, né? Interessante isso aí. Então, o que a gente percebe é que o ensino que até hoje existe entre algumas etnias sobre rituais e crenças são ensinos que foram repassados de uma forma oral há alguns milênios de anos e que não houve uma pessoa que disse que foi ele ou ela que deu origem e que escreveu, né, esses ritos. Os rituais foram sendo ensinados, né, de uma forma oral dos mais velhos para os mais novos até os dias atuais. As cerimônias e os rituais têm um objetivo? As cerimônias deles têm. Qual o objetivo, né? Bom, os africanos, eles, pelo menos os africanos das etnias que praticam, né, essas tradições ainda, eles têm uma preocupação, é uma preocupação com a vida, né? A ideia que eles têm é que a vida é importante, então o ser humano ele precisa usufruir do melhor desta vida, como saúde, como prosperidade, desfrutar das realizações, ou seja, ser honrado, respeito, né, ter respeito e ter filhos, famílias. Então, para eles isso é muito importante. Pelo menos é isso que os pesquisadores conseguiram identificar nessas etnias que ainda guardam essas tradições religiosas. Bom, mas com a experiência de vida, né, os africanos eles perceberam, né, que a vida ela não é muito fácil e essas realizações aí elas não são muito fáceis de ser alcançada. Essa satisfação, né, é algo bem difícil de conseguir ou de conquistar. Então, baseado nisso, né, os africanos começaram a entender, né, que essa dificuldade do ser humano encontrar saúde, viver em prosperidade, né, e etc., estava totalmente ligado a espíritos, né, malignos ou forças espirituais que acabavam que intervindo aí na vida das pessoas, trazendo aí
o embaraço, a perturbação, né? Impedindo as pessoas de usufruir de saúde, de prosperidade e de outras coisas. Então eles entenderam que essas pessoas elas precisavam aí, se proteger. Essas pessoas que buscavam, né, essas realizações, essas satisfações da vida, eles precisavam, na realidade, se proteger. E essas proteções, justamente, era em relação a essas forças espirituais. Então, o que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam fazer rituais ou cerimônias, né, que viesse protegê-los, né, dessas forças espirituais e que eles viessem aí conquistar aquilo que tanto o ser humano almeja. Então, a partir de então, vai surgir aí as cerimônias, vai surgir aí os rituais praticados por eles. Bom, as religiões tradicionais da África, né, atualmente, isso aqui é muito interessante, essa informação, elas não constituem assim, a maioria da crença dos religiosos de lá. Ou seja, a maioria dos africanos, eles não pertencem a essas religiões tradicionais africanas. Então, por quê, né? É simples, nós sabemos que aí já no 2º século, o continente africano ele começou a ser cristianizado, ser evangelizado, né? Por algumas pessoas importantes. E no continente africano nós tivemos algumas pessoas muito importantes dentro do cristianismo que nasceram lá, que viveram lá. Por exemplo, nós temos aí a figura do Tertuliano. Tertuliano nasceu lá na cidade de Cartago, que fica no nordeste da África. Ele era um africano, né? Ele nasceu ali no ano 150, morreu aproximadamente no ano 230 depois de Cristo e foi um grande influenciador do cristianismo naquela região. Nós temos um outro que foi Agostinho. Ele já é uma pessoa aí que nasceu no 4º século e que viveu ali no norte da África, que também trouxe uma grande influência. Então, vemos aí que o continente africano ele vai sofrer uma influência do cristianismo e também do Islã, né? Só que do cristianismo ele já começa a ser influenciado já no início do século II, né? O Islã ele vai começar a influenciar o continente africano depois do século VI, né? Depois de Cristo. Então, hoje, quais são as religiões que predominam dentro do continente africano, né? São as religiões que veio aí de Abraão. Quais são as religiões que veio, que teve origem em Abraão, né? É o cristianismo, é o islamismo e o judaísmo. Então, dentro do continente africano, o que impera é essas 3 religiões. 91% dos africanos pertence a alguma dessas 3 religiões. Então, apenas um pouco mais aí de 8% dos africanos que praticam aí as antigas religiões africanas, né? As principais religiões africanas que a gente vai trazer aqui, vai tratar para você, é o voodoo, que é muito conhecido, né? A religião da etnia Iorubá e também a religião aí do Akifanã, né? O Akifana, né? É uma etnia também que pratica aí um tipo de religião tradicional africana, e a religião San, né? Que também é outra etnia que também pratica aí as primeiras religiões que existiram ali no continente. Então, o que é o voodoo, né? Estamos aqui a religião voodoo. É uma religião que ela é praticada aí por vários países, vários não, alguns, né? Alguns países da África Ocidental. Pelo menos 4 deles praticam essa religião, que é o Beni, é o Togo, é o Ghana, principalmente a Nigéria. O Haiti também pratica o voodoo, né? Mas o que são os voodoos, né? Os voodoos, a gente olha para aqueles bonequinhos, é muito conhecido através daqueles bonequinhos, que são imagens de alguém, e a ideia é utilizar aquele boneco para atingir alguém, né?
Bom, segundo os praticantes aí dessa religião, os vudus eles são espíritos que possuem poder de governo, né, sobre a terra, né, sobre o globo, né, e são organizados aí por uma espécie de hierarquia, né. Então, quais são as principais divindades do vodu? As principais divindades do vodu é o Maui, né? Isso vai depender aí também da fonética para pronunciar esse nome. Esse Maui aí, ele é representado por uma figura feminina, que é considerada a divindade suprema do vodu, que foi a pessoa responsável, né, por criar todas as coisas, né? Dentro do cristianismo, do judaísmo e dentro do islamismo, né? É Deus, o Deus Supremo, é o Criador de todas as coisas, né? Inclusive, o cristianismo vai entender que Jesus, ele é esse Criador. Mas dentro da religião voodoo, é o Malvum, né? Que ele é essa pessoa que deu origem a tudo que existe. Dentro do voodoo existe uma outra, né? Que é a Lissá. É o oposto da Maú, né? E ela é representada aí pelo Sol. Então é mais uma das divindades do voodoo. E nós temos também aqui os vudus, né? Eles são vistos como praticantes dessa religião, como divindades que representam os elementos da natureza. Os vudus, para eles têm uma representação, eles representam o fogo, eles representam o sol, eles representam a lua, eles representam a natureza e assim por diante. E o voodoo, ele influenciou diversas religiões, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Ou seja, eles deram a origem a outras religiões. Por exemplo, nós temos o voodoo haitiano. O voodoo haitiano, na realidade, é uma vertente do voodoo lá do continente africano, né? Temos o voodoo dos Estados Unidos, lá de Louisiana, que também é uma vertente. Há algumas diferenças, né? Mas a origem é a mesma, né? No Brasil, nós temos aí o candomblé GG, que é um candomblé que pratica o voodoo, que tem as crenças, né, também do voodoo lá da África, né? Então a gente nota aí que essa religião acabou que influenciando e dando origem a outras religiões em várias partes do mundo, né? Em todos os ramos da religião voodoo, não importa qual seja, né, tem algo em comum entre elas, né, que é a crença e o culto aos vudus. Eles cultuam esses espíritos, essas forças espirituais que representam aí os elementos da natureza. Todas elas têm isso em comum. Uma outra religião é do povo Iorubá. É uma religião tradicional, muito antiga, né? O Iorubá, ele é o que? É uma etnia que existe no continente africano. Em população, é uma das maiores etnias que existe no continente, né? E lá na Nigéria, eles têm assim, uma representação assim, até considerável, né? Eles são um pouco mais de 16% dos nigerianos, né? E a maior parte da população nigeriana, por incrível que pareça, eles são católicos, né? Eles não são praticantes da religião Iorubá, eles são católicos, né? Uma outra parte segue aí o islamismo, né? Segue as ideias do Islã. E tem aí o terceiro grupo, que a terceira maior religião lá, maior crença, né, é dos Iorubás. Então eles estão em terceiro lugar na Nigéria em questão de religião. Então as crenças existentes na etnia Iorubá, elas são descritas como mitologias. Então as pessoas, os pesquisadores, eles veem as crenças dessa etnia como uma espécie de mitologia, né? Como a mitologia dos gregos, né? E de acordo com as crenças dessa etnia,
eles afirmam que existem aí mais de 400 deuses que são cultuados por eles, né? Esses deuses, eles também podem ser chamados de orixás. Esse nome ele é muito comum aqui no Brasil, no candomblé, na umbanda, né? Apesar de não ser uma religião assim tão difundida, né? Mas esse conjunto aí de crença dessa etnia inspirou algumas religiões que tiveram aí a sua origem justamente na religião iorubá, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem o candomblé. O candomblé, ele é, na realidade, uma vertente da crença dessa etnia. Por quê? Porque eles vão trazer praticamente as mesmas ideias, as mesmas doutrinas, as mesmas crenças que a etnia iorubá. Então vamos ver aqui os principais orixás dessa etnia aí, da qual eles creem, eles cultuam, eles reverenciam, né? Temos aí o Olorum. Segundo a crença dos iorubás, ele é o Deus supremo responsável por criar o mundo, né? Interessante, todas as religiões tradicionais africanas vai dizer isso, né? Ele também é o responsável por criar outras divindades, né? Que são cultuados aí pela etnia. Então esse Deus aí é o Deus principal deles, né? Esse também pode ser chamado de orixá. Essas divindades aqui no Brasil, elas ficaram não conhecidas como deuses, né? Mas ficaram conhecidas principalmente como orixás. E em nenhum momento você vai ver alguém chamando eles de Deus, Deus Olorum, por exemplo, em nenhum momento, né? Uma coisa interessante, né? É que dentro dessa religião, os seus ancestrais, né? Porque eles não foram, na realidade, eles, segundo a crença, eles foram pessoas comuns, né? Eram os ancestrais desse grupo aí, dessa etnia. Mas eles morreram e o Olorum, ele resolveu divinizar algumas dessas pessoas, né? Então essa é a crença que existe entre eles, que esses orixás, na realidade, são ancestrais deles, que o Olorum resolveu aí divinizar, né? Ou seja, eles não reencarnam, eles continuam como espírito aí para ajudar aí os seus descendentes, né? Temos um outro aí que é o chamado de Exu, que é muito conhecido hoje dentro do candomblé, dentro da umbanda, né? Segundo a crença iorubá, esse orixá é responsável por guardar os templos, né? Os templos deles na época, as casas, as cidades e também as pessoas. Ele também é visto como um tipo de mensageiro, né? Aquele que transporta também as oferendas, né? Que no ritual é feito oferendas, diz que ele é o ser responsável de levar essas oferendas até o Deus principal, aí, que é o Olorum. Ele também tem um tipo de dom, né? Segundo a crença, né? E com esse dom, ele acaba que ferindo corações e também desonrando as pessoas. Então a ideia que se tem é que ele não é muito bom, né? Temos aí o Ogum dentro dessa religião. O Ogum, ele também é muito reverenciado e é muito conhecido no Brasil. Então, de acordo com a crença iorubá, o Ogum, ele é um orixá, é o considerado orixá do ferro, da guerra, da tecnologia, aquele que deu origem, né, à tecnologia, etc., né? Ele é representado de que forma? Ele é representado como um guerreiro, não apenas como um guerreiro, mas como um guerreiro feroz, valente, né? E também aventureiro. Interessante é que o catolicismo acabou que absorvendo um pouco disso. Então, dentro do catolicismo, essa figura aí, ele é visto como o São Jorge, né? O São Jorge, dentro do catolicismo, é o Ogum na religião do Iorubá, né? Uma outra aí que é muito conhecida, né, é a Iemanjá, né? De acordo com a crença iorubá, ela é uma representação da maternidade
e da fertilidade, né? É conhecida como a divindade, ou a rainha do mar, né? Ou a rainha dos mares. Ela é muito cultuada também no Brasil. As pessoas, uma vez por ano, lançam oferendas para ela no mar, né? Nas praias, né? E assim por diante, né? Mas, de acordo aí com o sincretismo religioso, né? Que houve aqui no Brasil, então ela acabou que sendo aí, na realidade, dentro do catolicismo, conhecida como aquela imagem de Nossa Senhora, né? Dos navegantes, Nossa Senhora da Conceição, né? A Nossa Senhora das Candeias, que também é a figura de Maria, mãe de Jesus, né? Então, nota-se aí que as religiões vão se misturando, né? Temos um outro aí que é o Exu-Maré, né? O Exu-Maré é um orixá que ele é cultuado e reverenciado dentro dessa religião do Iorubá. E segundo a crença, é interessante isso aí. Segundo a crença, essa entidade aí, essa força espiritual, vive 6 meses como homem e 6 meses como sendo uma mulher. Ou seja, essa figura aí, essa entidade, ela é uma figura que se comporta, né, como um espírito homossexual. Uma outra coisa interessante que é visto, de acordo com a crença dessa etnia aí, é que esse ser aí, ele também é responsável pelo transporte de água entre o céu e a terra. Então, quando há esse fenômeno natural acontecendo, o que é que aparece? Um arco, né? Um arco colorido. E dentro da religião Iorubá, esse arco aí é utilizado justamente por essa entidade, né? Onde eles vão afirmar que o símbolo dessa entidade justamente é esse arco colorido, hoje muito famoso esse nome, esse arco, que é chamado de arco-íris. Interessante isso aí. Então, a gente vai ver a forte influência que essa figura espiritual tem nos dias atuais. Por quê? Porque nós sabemos que o movimento LGBT, por exemplo, né, ele carrega uma bandeira. E que essa bandeira, ela não foi criada aqui, né, claro, né? Essa bandeira, ela foi criada em 1979, muito tempo atrás, e ela foi criada por um americano, um norte-americano, na realidade, né? Que também era homossexual, que era o Gilbert. O Gilbert, e quando ele cria essa bandeira, que ela vai virar, na realidade, o orgulho gay, né? A bandeira do orgulho gay, chamado, né? Ele vai se inspirar, porque nessa bandeira tem um arco, né? Que a gente chama de arco-íris. E ele vai se inspirar, provavelmente, né? Justamente nessa figura espiritual aí. Por quê? Porque é uma figura espiritual que se comporta como homossexual e que usa um arco colorido que a gente chama de arco-íris. Então, é lógico, né, que o movimento LGBT vai se valer dessa bandeira, porém essa bandeira, quando o Gilbert fez, possivelmente ele se inspirou nessa entidade aí. Então, é interessante isso aí, essa compreensão que nós temos hoje. Então, esse movimento LGBT, que hoje é no mundo inteiro, que leva essa bandeira, a bandeira do orgulho gay, que é um arco, né, com várias cores, que a gente chama de arco-íris, na realidade tem uma influência dentro da religião africana tradicional. E nós temos aqui uma outra religião, que é interessante essa religião, né, a religião Wakefana. Ela é praticada aí pela etnia, né, por essa etnia, que ela é muito numerosa na Etiópia, né? E essa etnia é chamada de Oromos, né? Os Oromos, eles são praticamente 35% da população da Etiópia. Então, apesar
de que a maioria desses cidadãos aí, etíopes, né, ou eles são muçulmanos ou eles são cristãos, mas uma expressiva população de oromos, né, justamente praticam essa religião. Então, nessa religião aí, os oromos, eles adoram um deus chamado Ak. De acordo com a crença deles, esse Ak aí, ele é o Deus do céu, é o único criador do universo. Eu acredito que você prestou atenção nisso. Todas as religiões tradicionais da África vão trazer ou vão apontar um Deus como criador de tudo, o criador do universo. Então, todas as religiões tradicionais, seja ela africana ou não, elas vão apontar para um criador, né? E eles aqui não vão ser diferentes, né? Então, de acordo aí com a crença dos oromos, né, esse deus Ak, né, ele vai se manifestar de uma forma espiritual. E ele vai se manifestar de uma forma espiritual, mas de que maneira, né? Através dos Ayana. O que é os Ayana? O Ayana, né, são um conjunto de espíritos, né, que possui tanto homens como mulheres e falam, né, eles são os transmissores, né, os mensageiros desse suposto Deus Uak, né? Outra crença aí dos fiéis dessa etnia é que quando alguém falece, o espírito da pessoa falecida, ela vai a um lugar espiritual chamado de lugar da verdade. Então, nota-se aí, assim como as outras, essa religião, ela é uma religião que pratica um tipo de espiritismo, né? E também pratica um tipo de mediunidade conforme as outras. É muito interessante isso. E por último, nós temos aí a religião San, né? Quem são os Sans, né? Os Sans é um considerado, chamado povos dos arbustos, né? Eles são formados aí por um grupo de caçadores que ao mesmo tempo são coletores lá da África Meridional. Essa etnia aí é considerado uma das etnias mais antigas que existe no mundo. E eles têm, com certeza, que nem as outras etnias, eles têm a sua crença, né? Eles acreditam em quê? Bom, eles acreditam que o sol é um deus, que a lua é um deus, e eles, justamente nos seus rituais, eles adoram esses elementos aí da natureza, né? E uma coisa que eles praticam aí é um tipo de mediunidade também. E para isso, né, eles envolvem a ideia da dança, ele no ritual, para que aquela pessoa que nós chamamos hoje no espiritismo moderno de médium venha entrar em transe, ou seja, venha receber a influência externa espiritual, ele deve praticar um tipo de dança. Quando ele pratica esse tipo de dança, né, então ele entra em transe, né? Essas pessoas dentro dessa religião é chamado de os xamãs, que dentro do espiritismo moderno é chamado de aparelho, né? Dentro do espiritismo baixo, que é a Umbanda, eles é chamado de cavalos, né? E também pode ser chamado de médios. Então, é interessante essa religião, é um povo que merece ser estudado, porém, a gente percebeu que essas religiões aí, todas elas têm algo em comum. E vale salientar que essas religiões, elas também têm a sua importância para que a gente possa também compreender o comportamento delas e a influência delas na sociedade de um modo geral, né? Eu espero que você tenha compreendido essa aula de hoje, que Deus te abençoe e a paz